Oi gente, Wellington Barros, coach para desenvolvimento, sucesso e felicidade. Eu estou começando um trabalho novo no meu canal, porque para vocês que já me conhecem, sabem que um dos meus hobbies e que acabou desenvolvendo toda essa questão aí de ter um canal no YouTube, meu site, meu Facebook. Eu trabalho como treinador, como coach, como treinador de metas e objetivos. Todo esse trabalho ele começou por conta desse hábito que acabei adquirindo de leitura. Então, para trabalhar alinhado com isso, eu resolvi desenvolver um trabalho novo agora para o meu canal no YouTube. Espero que vocês gostem, eu vou fazer um teste. Os capítulos seguintes vão depender muito do engajamento de vocês em assistirem o vídeo e também em compartilharem e se inscreverem no canal. Então, a cada compartilhamento e a cada like, eu vou fazendo a avaliação se eu dou ou não continuidade ao trabalho. Para início desse novo trabalho, eu quero compartilhar com vocês a leitura do livro Realização Máxima, do coach internacional Brian Tracy. É considerado um dos maiores escritores mundiais e também o melhor coach para estabelecimento de metas do mundo. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer a leitura com algumas pausas, alguns comentários sobre o livro de Brian Tracy, Realização Máxima. O capítulo 1, o título é Torne Sua Vida uma Obra-Prima. Então vamos fazer a leitura. Esta é a era da realização. Nunca tantas pessoas realizaram tantas coisas em campos tão diferentes como estão realizando hoje. Mais pessoas estão se tornando bem-sucedidas a uma velocidade mais rápida do que em qualquer outra época da história. Nunca houve tantas oportunidades para você transformar seus sonhos em realidade como há neste exato momento. Futurólogos importantes e homens de negócios proeminentes estão prevendo que a humanidade está entrando em uma era de ouro. Os ideais ocidentais de democracia, liberdade individual e livre empreendimento estão varrendo o globo, levando prosperidade, crescimento e liberdade humana aonde quer que sejam experimentados com seriedade. É provável que nunca tenha havido uma época melhor para você atingir maior sucesso, liberdade, felicidade e independência financeira do que neste exato momento. Este livro vai mostrar-lhe como melhorar sua vida, atingir suas metas e realizar seu pleno potencial para o sucesso e a felicidade. Não importa quem você seja ou qual a sua situação, você tem dentro de si mesmo, neste exato momento, a capacidade de realizar mais do que já realizou antes. Tem o potencial para ultrapassar todos os níveis precedentes de realização. Você pode ser, ter e fazer mais do que talvez imagine. Tudo o que precisa fazer é aprender como e depois pôr em ação o que aprendeu. Tudo o que está neste livro foi testado e provado no crisol da vida real. Minha própria experiência me tornou uma espécie de cobaia para essas ideias. Se eu tivesse esquematizado o começo da minha vida como caso teste ideal, é provável que não pudesse ter feito melhor. Comecei tão atrás que ninguém poderia ter me culpado por não chegar a ser algo. Então vamos para o subtítulo Minha Própria História. Brian Tracy nasceu no Canadá em 1944. Seus pais eram boas pessoas e trabalhavam duro, mas nunca pareciam ter dinheiro suficiente. Enquanto crescia, ainda me lembro dos meus pais dizerem várias e várias vezes: não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para isso.
Não importava o que fosse, não tínhamos dinheiro. Eles passavam pela Grande Depressão e nunca se recuperaram por completo da experiência de se preocupar com dinheiro o tempo todo. Quando entrei na adolescência, tomei consciência pela primeira vez de que muitas outras famílias pareciam estar indo muito melhor do que nós. Tinham casas mais bonitas, roupas mais novas e carros melhores. Pareciam não se preocupar tanto com dinheiro como nós. E pareciam ser capazes de adquirir uma série de coisas com as quais nossa família nem poderia sonhar. Foi mais ou menos nesta época que comecei a fazer a pergunta: por que é que algumas pessoas são mais bem-sucedidas do que as outras? Comecei a me perguntar por que algumas pessoas pareciam ganhar mais dinheiro, ter relações e famílias mais felizes, viver em casas mais bonitas e, em geral, ter muito mais alegria e satisfação na vida do que outras. Eu tinha um bocado de tempo para pensar nessa pergunta, porque passava muito tempo sozinho. Eu era o que se chamava de perdedor. Eu vadiava na aula, andava com uma gangue de garotos, estava sempre dando com a língua nos dentes para tentar chamar a atenção e acabei me tornando muito impopular. Dizem que todo mundo é bom para alguma coisa, mesmo que seja apenas para servir como um mau exemplo. Assim era eu. Eu era o garoto que os pais e professores apontavam como uma advertência. Se você não tomar jeito, diziam, você vai acabar como o Tracy. Quando eu tinha 16 anos, tive a primeira revelação que levou à mudança do curso da minha vida. Ocorreu-me um dia que, se eu quisesse que as coisas mudassem para mim, então cabia a mim mudar. Se eu não gostava de ser infeliz e impopular e estava encrencado o tempo todo, então cabia a mim fazer alguma coisa em relação a isso. Isso começou a sério minha busca da vida inteira pela resposta à pergunta: por que algumas pessoas são mais bem-sucedidas do que outras? Depois de largar a escola secundária e trabalhar durante alguns anos, no final economizei algum dinheiro e parti para ver o mundo. Desde então viajei ou trabalhei em mais de 80 países nos 6 continentes. Já estive em situações e tive experiências que a maioria das pessoas nem poderia imaginar. Fui pobre, passei fome, dormi no chão inúmeras vezes em países distantes e estranhos. Também fiquei hospedado em lindos hotéis e jantei em restaurantes finos nas grandes cidades do mundo. Com o tempo, tornei-me executivo sênior de uma empresa com faturamento de 265 milhões de dólares. Conheci 4 presidentes e 3 primeiros ministros. Eu e minha mulher jantamos com o presidente dos Estados Unidos menos de 6 meses depois de estabelecermos isso como meta. No decorrer dos anos, a maioria das vezes em retrospectiva, aprendi uma variedade de lições e uma das mais importantes é: você não pode atingir um alvo que não vê. Não pode realizar coisas maravilhosas em sua vida se não tiver ideia de onde elas estão. Primeiro você precisa ter clareza absoluta sobre o que deseja, se quiser mesmo revelar o extraordinário poder que reside em você. Todo o sucesso de que desfrutei veio depois que tirei um tempo para pensar em como seria minha meta depois de atingi-la. Desde então, conheci e falei com muitos homens e mulheres que atingiram grande sucesso, e todos tinham essa característica em comum. Sabiam exatamente o que desejavam. Todos tinham um quadro claro de como seriam suas vidas e realizações ideais. Esta visão do tipo de futuro que queriam criar para si tornou-se um poderoso motivador que os levou para a frente. A realização de suas metas parecia fluir do exercício de estabelecê-las. Antes de mais nada, estabelecer uma meta é um elemento importante do sistema.
e vou explicá-lo em detalhes no capítulo 5, mas muito antes de você fazer isso, tem de fazer algo que muitas poucas pessoas fazem e é absolutamente essencial para fazer esse sistema funcionar. E você tem que decidir com exatidão o que sucesso significa para você. Tem de decidir como seria a sua vida se você a tornasse uma obra-prima. É assim que você começa. Use o pensamento baseado em zero. Imagine que você poderia voltar ao começo em cada situação da sua vida e começar de novo, como se estivesse segurando um quadro e vendo diferentes partes de sua vida e relacionamentos através dele. Faça esta pergunta: se eu tivesse de tomar esta decisão hoje, o que eu faria sabendo o que sei agora? Recuse-se a fazer concessões em suas respostas. Tenha completa honestidade para com você mesmo. Defina seu ideal em cada situação antes de se permitir atolar-se em todas as razões pelas quais esse ideal não lhe é possível. Toda grande realização começa com você decidindo o que quer de fato e depois dedicando-se de todo o coração a atingi-los. Com isso eu encerro a leitura do capítulo 1 do livro Realização Máxima do Coach para Estabelecimento de Metas, Brian Tracy. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Coach para Desenvolvimento, Sucesso e Felicidade, Wellington Barros. Oi, gente. Wellington Barros, Coach para Desenvolvimento, Sucesso e Felicidade. Eu estou começando um trabalho novo no meu canal, porque para vocês que já me conhecem, sabem que um dos meus hobbies e que acabou desenvolvendo toda essa questão aí de ter um canal no YouTube, meu site, meu Facebook, meu trabalho como treinador, como coach, como treinador de metas e objetivos. Todo esse trabalho ele começou por conta desse hábito que acabei adquirindo de leitura. Então, para trabalhar alinhado com isso, eu resolvi desenvolver um trabalho novo agora para o meu canal no YouTube. Espero que vocês gostem, eu vou fazer um teste. Os capítulos seguintes vão depender muito do engajamento de vocês em assistirem o vídeo e também em compartilharem e se inscreverem no canal. Então, a cada compartilhamento e a cada like, eu vou fazendo a avaliação se eu dou ou não continuidade ao trabalho. Para início desse novo trabalho, eu quero compartilhar com vocês a leitura do livro Realização Máxima do coach internacional Brian Tracy. É considerado um dos maiores escritores mundiais e também o melhor coach para estabelecimento de metas do mundo. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer a leitura com algumas pausas, alguns comentários sobre o livro de Brian Tracy, Realização Máxima. O capítulo 1, o título é Torne Sua Vida uma Obra-Prima. Então, vamos fazer a leitura. Esta é a era da realização. Nunca tantas pessoas realizaram tantas coisas em campos tão diferentes como estão realizando hoje. Mais pessoas estão se tornando bem-sucedidas a uma velocidade mais rápida do que em qualquer outra época da história. Nunca houve tantas oportunidades para você transformar seus sonhos em realidade como há neste exato momento. Futurólogos importantes e homens de negócios proeminentes estão prevendo que a humanidade está entrando em uma era de ouro. Os ideais ocidentais de democracia, liberdade individual e livre empreendimento estão varrendo o globo, levando prosperidade, crescimento e liberdade humana aonde quer que sejam experimentados com seriedade. É provável que nunca tenha havido uma época melhor para você atingir maior sucesso, liberdade, felicidade e independência financeira
do que neste exato momento. Este livro vai mostrar-lhe como melhorar sua vida, atingir suas metas e realizar seu pleno potencial para o sucesso e a felicidade. Não importa quem você seja ou qual a sua situação, você tem dentro de si mesmo, neste exato momento, a capacidade de realizar mais do que já realizou antes. Tem o potencial para ultrapassar todos os níveis precedentes de realização. Você pode ser, ter e fazer mais do que talvez imagine. Tudo o que precisa fazer é aprender como e depois pôr em ação o que aprendeu. Tudo o que está neste livro foi testado e provado no crisol da vida real. Minha própria experiência me tornou uma espécie de cobaia para essas ideias. Se eu tivesse esquematizado o começo da minha vida como caso teste ideal, é provável que não pudesse ter feito melhor. Comecei tão atrás que ninguém poderia ter me culpado por não chegar a ser algo. Então vamos para o subtítulo Minha Própria História. Brian Tracy nasceu no Canadá em 1944. Seus pais eram boas pessoas e trabalhavam duro, mas nunca pareciam ter dinheiro suficiente. Enquanto crescia, ainda me lembro dos meus pais dizerem várias e várias vezes: não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para isso. Não importava o que fosse, não tínhamos dinheiro. Eles passavam pela Grande Depressão e nunca se recuperaram por completo da experiência de se preocupar com dinheiro o tempo todo. Quando entrei na adolescência, tomei consciência pela primeira vez de que muitas outras famílias pareciam estar indo muito melhor do que nós. Tinham casas mais bonitas, roupas mais novas e carros melhores. Pareciam não se preocupar tanto com dinheiro como nós. E pareciam ser capazes de adquirir uma série de coisas com as quais nossa família nem poderia sonhar. Foi mais ou menos nesta época que comecei a fazer a pergunta: por que é que algumas pessoas são mais bem-sucedidas do que as outras? Comecei a me perguntar por que algumas pessoas pareciam ganhar mais dinheiro, ter relações e famílias mais felizes, viver em casas mais bonitas e, em geral, ter muito mais alegria e satisfação na vida do que outras. Eu tinha um bocado de tempo para pensar nessa pergunta, porque passava muito tempo sozinho. Eu era o que se chamava de perdedor. Eu vadiava na aula, andava com uma gangue de garotos, estava sempre dando com a língua nos dentes para tentar chamar a atenção e acabei me tornando muito impopular. Dizem que todo mundo é bom para alguma coisa, mesmo que seja apenas para servir como um mau exemplo. Assim era eu. Eu era o garoto que os pais e professores apontavam como uma advertência. Se você não tomar jeito, diziam, você vai acabar como o Tracy. Quando eu tinha 16 anos, tive a primeira revelação que levou à mudança do curso da minha vida. Ocorreu-me um dia que, se eu quisesse que as coisas mudassem para mim, então cabia a mim mudar. Se eu não gostava de ser infeliz e impopular e estava encrencado o tempo todo, então cabia a mim fazer alguma coisa em relação a isso. Isso começou a sério minha busca da vida inteira pela resposta à pergunta: por que algumas pessoas são mais bem-sucedidas do que outras? Depois de largar a escola secundária e trabalhar durante alguns anos, no final economizei algum dinheiro e parti para ver o mundo. Desde então viajei